Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira pergunta que eu coloquei dentro do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas seja bem-vindo, Léo, bem-vindo, Jacó, Genilson, a esse bate-papo oásis. Quem assiste os podcasts aí é mais ou menos uma versão de um podcast. Então a ideia, a gente vai ter um tempo um tanto limitado, mas é um assunto extremamente importante. E só lembrando a vocês que a nossa conversa vai ser dentro da pergunta: o que é ser uma nova criatura? Essa semana, se você já teve acesso, você vai ver lá que nós escrevemos também sobre isso, tá bom? Então, a gente não vai direcionar ninguém, né? Mas a gente vai estar batendo um papo sobre isso, né? Então, o que está em Cristo? Talvez a primeira questão é essa. O que está em Cristo? Porque Paulo ele começa dizendo: se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? Boa noite. Eu acredito que estar em Cristo é abandonar tudo aquilo que é desagradável a Ele. Ou seja, fazer coisas boas e acabar com os maus hábitos. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu acho que você, quando desagrada a Ele, você não está em Cristo. Então, se você está em Cristo, é fazer coisas boas, coisas desagradáveis a Ele. Boa noite, né? Queria agradecer primeiramente a Deus, né? E a oportunidade que vocês dão para a família, né, Oásis, né? Que a gente está aqui, a gente está trazendo os nossos familiares, os nossos pequenos grupos, né? Para nesse momento, né? Isso é muito importante, né? E estar em Cristo é realmente vivenciar a vida de Jesus Cristo. Entendeu? Estar em Cristo, para mim, é caminhar os caminhos de Cristo. Procurar fazer realmente o que Cristo fez. Isso é propósito para nós. Entendeu? Então não é uma coisa à toa, não é uma coisa desleixada de todo jeito. Estar com Ele é realmente no sentido do verbo, é estar com Ele. É realmente viver, como eu falou, é viver o que Cristo viveu. E viver o que Cristo viveu não é só um caminho, uma caminhada de amor, mas de lutas, entendeu? E entender que caminhar com Cristo é caminhar, estar com Cristo é estar com Ele caminhando para Cristo. E esse estar com ele é um estar permanente, ou é um estar quando eu estou bem, ou quando estou na igreja, ou quando estou lendo a Bíblia, ou quando estou no momento de oração? Mas esse estar seria o que? Estar continuamente. Isso, é o que eu acabei de falar, né? É estar com Ele em qualquer momento. É estar com Ele em qualquer momento, em qualquer situação, independente do que seja. Algumas pessoas que andam comigo dizem: irmão, o Senhor é muitas vezes enérgico no que fala. Mas é porque as coisas de Deus, a gente tem que sim ter um vocábulo manso, mas a gente tem que ser enérgico quando é necessário ser. E estar com Cristo é mostrar que nem tudo são flores, e nem vai ser. Esses dois homens, eles fazem parte da rede de homens. E esqueci de falar isso. Eu caminho com eles, né? Eu caminho com eles. E eles estão aqui na frente, então eles representam cada um de vocês. Eu acho que cada um de vocês foi aqui também, conversando sobre essas coisas das Escrituras. Mas eu acho importante eles dois falarem um pouco, pensando o seguinte, porque toda vez que eu leio esse texto, vem na minha mente a ideia da metamorfose, né? E Bono usa a figura da largata, né, com reflexo de uma borboleta, né? Então vocês conhecem qual é o processo ali, né? São criaturas diferentes. Largata é uma coisa, borboleta é completamente outro tipo de criatura. Então esse simbolismo no meio biológico é muito bom usar para esse texto e para o nosso relacionamento com Jesus. Então nesse sentido eu queria pensar o seguinte: Jacó e Léo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre, antes de você estar em Cristo, vocês estavam aonde
que tipo de criatura vocês eram? De forma rápida, vocês poderiam dizer assim, quem eram vocês? Né? Você pode dizer assim, não, eu era permado, depois eu entendi assim, não, não estou falando disso não, estou falando de outra coisa. Né? Quem está em Cristo tem uma nova visão espiritual. Né? Mas antes de estar em Cristo, que tipo de criatura vocês eram? Como é que vocês viviam? Então seria o momento de vocês dar testemunho aí para a igreja aí, como eram vocês. Antes de estar em Cristo, eu era um alcoólatra, né? Eu era um alcoólatra. Dava muita dor de cabeça a minha esposa, a minha mãe, meus familiares. E até alguns membros aqui da igreja, né? Que caminharam comigo lá no começo, né? Que me acolheram e tudo mais, era complicado. Né? Não era muito desprovido da palavra, porque como eu era católico, né? É aquela coisa, né? O cara está explicando uma só nesse dia, né? Mas era católico como? Mas era católico, mas participava da Umbanda, era espiritismo, né? Quer dizer que era uma coisa tudo misturada, era tudo junto, né? E não era nada. Né? Era tudo e não era nada, na verdade. Mas vivia no mundo tendo dor de cabeça, dando dor de cabeça, né? Era aquele filho próprio que se distanciou do pai, né? E foi comer lama mesmo, lá comer a lavagem dos pobres, né? Mas, graças a Deus, hoje voltei, né? Jesus me acolheu e estou aqui, né? Isso é ser uma nova criatura, né? Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, há mais de 5 anos que estou abstêmio, né? Precisei de ajuda também, não é? Além de me converter, né? Fui em busca de AA, fui em busca de CAPS, né? Psicólogos, psiquiatras, né? Então, cheguei a tomar medicamentos, né? Porque a gente precisa de ajuda. O viciado, né, em qualquer tipo de droga, inclusive álcool, ou nicotina, ou drogas ilícitas, né? A gente necessita de ajuda. A primazia da ajuda é Deus, né? É Jesus, né? Ele fez o processo de redenção para a gente estar aqui hoje. Então estamos passando por esse processo, mas tem coisas que a gente necessita de algum profissional para nos ajudar. E glórias a Deus, estou aqui em forma. E você, Léo? Que tipo de criatura você é? Eu não cheguei a me tornar alcoólatra porque eu tinha muito medo de vício. Mas eu bebia de quinta até segunda. Mês e quarta não bebia. Então eu vivia no mundo. Duas largadas e embriagadas, né? Eu vivia no mundo, não tivesse festa, não tivesse desfile, não tivesse qualquer coisa que não prestasse, eu estava lá. Podia me chamar a qualquer momento, qualquer hora, eu estava lá. Até o momento que eu conheci minha esposa, ela olhar para mim e dizer o seguinte: se tu continuar assim, nós vamos parar aqui. Aí foi quando eu conversei com ela e resolvi vir para cá, né? Falei para ela, ó, vim para a igreja e tal, e lá eu posso ter ajuda e eu vou me sentir melhor. E eu vim para cá e realmente aqui eu tive apoio, ela me ajudou muito e vai fazer agora em março, 8 anos. E eu não volto com o bebida na minha boca. Ela me ajudou bastante. Eu estou aqui também, antes eu não tinha nada. Não tinha uma família, não tinha uma profissão, não tinha nada. Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma profissão, tudo isso graças a Cristo. E me recebeu de volta e disse: aqui é teu lugar, aqui não tirareis. Aleluia, Jesus, tu és Pai. Eu acho que a gente também caminhando dentro da questão, o que são as coisas que Paulo diz, as coisas antigas passadas, né? Que coisas antigas são essas que vocês estão falando, né? Coisas antigas. E as coisas novas, elas são acrescentadas na nossa vida, né? Alguma coisa mais assim que vocês gostariam de citar, que coisas antigas que vocês lembram que realmente foram mortas e esse valor das coisas novas aconteceram? Que coisas novas são essas que acontecem de forma transformadora na vida de alguém que está em Cristo? Além dessas que vocês citaram, alguma outra coisa, o que acontece lá dentro com a gente? Genilson, Léo, Jacó, vocês pensam também sobre isso? Que coisas novas são essas que vão borbulhando e que, de forma que as pessoas começam a perceber essas coisas novas?
na vida da gente? As coisas antigas, tipo, algumas coisas externas, né? Tipo, relacional, né? Tipo, discussões em casa com minha esposa, nós não éramos casados, né? O meu lado profissional, eu estava deixando a desejar, né? E isso Deus foi transformando, né? Literalmente, né? Então, havia uma falha comportamental e uma falha de caráter. Isso. Exatamente, que é o que exatamente o texto diz, né? Olha, vai surgir algo novo aí. Tá entendendo? Vai surgir algo novo. E graças a Deus, quando Jesus entrou, né? A minha esposa, né, que é uma guerreira, que vem lutando comigo nessa caminhada, a gente casou, hoje a gente tem poucas discussões, né? Não constantemente como era, né? Mas é de casal mesmo, mas a gente se entende hoje melhor, né? A vida profissional hoje é legal, entendeu? Hoje eu tenho mais ousadia para apresentar a Deus, né? Porque eu fico impossível quando alguma coisa me confronta, quando eu falo de Jesus na rua ou no ambiente de trabalho, né? Eu não fico quieto. Né? Alguma coisa se move dentro de mim que eu não fico calado. Né? Eu fui visitar meu pai esses dias, né? Aí eu conversei com ele e expliquei, mostrei textos bíblicos e é isso que eu vou fazer. Eu não vou parar. Eu não vou parar porque a Bíblia me mostra isso. Jesus me mostra isso. Então, se Ele fez, então em Cristo eu sou capaz também de fazer. Então você falou que essa nova vida ela vem com um aspecto de mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, metanoia, né? Metanoia, isso. E a ideia de uma perspectiva de vida diferente. Então, se a pessoa que diz estar em Cristo e ela não tem um caráter transformado, ela não tem um comportamento transformado, ela não tem uma atitude transformada, a gente pode dizer e ter dúvida desse estar em Cristo, dessa pessoa? Veja isso. Com certeza não. Acho que Ele é a fonte de tudo de bom que brota dentro de nós. Quando eu penso na minha fase de largada, né, eu também não tinha nenhuma expectativa de vida em relação a casamento, em relação à família e tudo isso. E quando eu encontro Jesus, eu sou completamente impactado. As escamas caem, né? Assim, as escamas caem, a gente começa a olhar as coisas de uma forma diferente. O meu chamado para o ministério foi muito espontâneo. Quando eu fui chamado para um ministério específico, pastoral, eu nem sabia o que eu estava querendo, na verdade, né? Foi algo muito. E hoje, quando eu olho para a minha vida, e olho para a minha família, e olho o que eu sou como esposo, e como pai, e quando eu vejo as minhas heranças, é completamente diferente. Completamente diferente. Para quem conhece minha família, conhece meu pai, né? Água e vinho, né? Totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus, Ele não só transforma, Ele traz uma bagagem de valores do reino de Deus, que faz com que pessoas possam olhar e também se impactar com isso, né? Se impactar com isso. Então, já estava compartilhando comigo essa semana esse momento com o pai dele, né? E ele se vê no pai dele, o pai dele embriagado, bêbado, e ele dizendo para o pai dele que há esperança para uma vida melhor em Cristo Jesus. É um cara que só tinha só o primeiro grau completo, e de alguma forma ele se desponta e se desperta para querer estudar. No ano passado ele conseguiu concluir o segundo grau, e esse ano já está pensando em faculdade. Aqui na igreja Léo, né, conseguiu contar com alguém para fazer um curso, eu queria agradecer a dona Jacira. Carregando.
grande, mas é mole demais. Mas é justamente de uma coisa desde o começo, buscar estudar e profissionalizar. Foi ela que conseguiu a vaga para mim e hoje isso eu tenho uma profissão. Graças a Deus, graças a Deus. E para quem conhece o Léo, é um cara que tem vivenciado um avivamento também durante esses anos para cá, né? Um cara que tem se despertado para muita coisa, né? Tem se tornado uma borboleta linda de Jesus e tem se disposto a servir o Senhor, né? Aqui na igreja, até por forma de gratidão, né? É bom, né? Forma de gratidão. Poxa, eu fui tão abençoado por Deus. Hoje eu sou um eletricista profissional dos bons, graças ao que Jesus fez na minha vida e graças à Igreja Batista Oásis. E lembrando, gente, não é a Igreja Batista Oásis, nós somos ferramentas do Senhor, nós somos canais do Senhor, nós somos pessoas usadas pelo Senhor. E você pode estar abençoando a pessoa que está do seu lado, várias pessoas podem estar testemunhando da sua vida e coisas que você fez na vida dela. Então não tem a ver com nós, tem a ver com Jesus. Tem a ver com Ele. Ele é essa fonte que quando a gente liga, as coisas acontecem, as coisas se transformam. Eu louvo a Deus por isso. Se você ver na tela, você está vendo que ao resumo daquilo que a gente está conversando sobre esse texto e esse estar em Cristo, a gente tem que entender, dentro daquilo que a gente tem conversado aqui, que se trata de um relacionamento com Cristo, de um Cristo vivendo em nós, dentro de nós. As coisas antigas já passaram, é um deixar das coisas que atrapalhavam o relacionamento com Cristo. Então, se isso não aconteceu, se ainda eu tenho na minha vida coisas que não me deixam viver uma vida como a Bíblia manda, né? De transformação de comportamento, de caráter, de índole, seja lá o que for, mental, no sentido dessa vivência. Então, nós precisamos procurar entender dentro de Deus o que está acontecendo, porque provavelmente há um bloqueio aí dessas coisas antigas que elas permanecem. E a gente entende que não se trata de uma vida totalmente isenta de erros, de falhas, não, mas é uma vida de transformação. E surgiram coisas novas, que é a ideia mesmo de uma renovação de coisas que foram adquiridas através de Cristo. Isso em todos os sentidos da vida. Tá? Por favor, passa outra tela aí, se conseguir. Isso. Então, nascer da água do Espírito. Há um texto aí de João, e o texto de João que a gente leu no início, né? Então, nascer da água do Espírito, a gente vai entender o que é sobre isso quando Jesus ele fala para aquele homem. O que é esse nascimento? O que é nascer da água e do Espírito? E como acontece esse nascimento na nossa vida? Então, eu queria que a gente conversasse, que a gente não tem muito tempo, mas conversasse um pouquinho e pelo menos desse aí um entendimento sobre isso. É isso que Jesus estava falando. Como é que acontece esse nascimento da água e do Espírito na nossa vida? Tudo deixa muito claro, né, quando fala sobre a nova conversão, né? Você se tornar uma nova criatura, por meio dessa conversão, é desse se render diante de Jesus, se dobrar diante dele, em arrependimento, em confissão, né, e se deixar ser imergido, né, pelo Espírito Santo, que entra dentro de nós e dá para nós essa capacidade de sermos aquilo que a gente nunca pensou e sonhou em ser. Mas assim, eu tenho experimentado na minha vida cristã, eu compartilho isso de vez em quando, que eu acho que eu já nasci de novo umas 20 vezes, né? Às vezes as coisas antigas vêm para mim, não sei se vem para vocês, tá bom? Às vezes eu me pego contemplando as coisas antigas, e esse contato com Jesus me faz com que eu possa dizer: Jesus, eu quero nascer novamente, eu quero me arrepender, eu quero
voltar a ter o foco e estar junto contigo, porque alguma coisa quer me afastar do Senhor. Então, eu acredito que esse nascer da água, do Espírito, ele é um ato único para a salvação, mas deve ser um ato contínuo. Acho que todos os dias a gente tem que orar, pedindo para o Senhor fazer com que a gente ressuscite e lave nossas vidas, lave nossos pecados, lave nossas más intenções, para que a gente possa viver de fato essa criatura fantástica que Deus quer que nós sejamos. Alguém já disse que a gente precisa estar todo dia se convertendo, seria dentro dessa nesse sentido. Todo dia, sabe? Nesse sentido. Vocês dois querem compartilhar algo dentro disso? Bem no contexto do texto de João, Nicodemos, né? Jesus, quando fala isso para ele não está falando nada estranho para ele. Né? Ele cita Ezequiel 26, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenâncias e as observais. Então, ele está dizendo tudo para Nicodemos, né? Olha, te lembra lá no trás, tu não é estudioso, né? Tu não é um camarada topado da casa aí, olha, eu estou dizendo que eu já falei para vocês lá atrás. Então, é mudança mesmo, é fazer algo novo, é botar vinho novo, fazer novo, né? Quebrar o vaso, fazer um vaso novo. Né? Realmente fazer isso com constância e todos os dias. Não é uma coisa fácil. Entendeu? Não é uma coisa fácil. Mas em Cristo seremos, isso se torna uma luta que sabemos que vamos vencer. Não por meio de nós, de nossa força, mas por meio dele. Porque, cara, se a gente entender o Evangelho, nada é sobre nós. Nós só somos a parte do projeto. Né? É sobre ele. É tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus. Foi tudo feito para ele, por ele e para ele. Aí eu gosto de escrever texto da mão. Então eu fiz muitas pessoas podem viver uma vida na igreja, lendo a Bíblia, e mesmo assim não ter nascido de novo. Nascer de novo é quando de fato o velho homem morre para nascer um novo. Isso não fala de sermos perfeitos automaticamente, mas de tomar o rumo em direção a Cristo. Isso é em direção à cruz. Em direção a Cristo é uma caminhada que não vai ser fácil. Cada dia mais parecido com Ele, e cada dia mais rendido a Ele, por meio da santificação no Espírito que passa a habitar em cada um de nós. Então, é um processo que é constante. Feito Jesus falou, a gente tem que se converter todos os dias, porque não é fácil. Mas não é difícil, né? Não é difícil. Eu fico tentando imaginar como é que a pessoa hoje conhece a Cristo e não tem sede mais de Cristo, não tem afinco, não tem aquele espírito de servir, se tu não tem a oportunidade de ser pastor, mas seja ministro na sua casa, no seu trabalho, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, na fila do supermercado, na fila do banco, se está na fila do caixa, está demorando, até ministra Cristo ali naquele momento ali. Cara, isso aqui é meu irmão, mas Jesus passou por isso. E a gente está passando e vai lá e ministra. Porque às vezes a gente fica esperando a oportunidade, não, quando eu for um pastor, quando eu for um líder, não é desse jeito não. Cristo chamou a gente para ir fazer discípulos, batizar e proclamar o Evangelho a qualquer criatura. Não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, não, é sobre Deus. Amém. E é isso que eu não consigo imaginar. Às vezes eu fico, nós somos cristãos e ficamos estagnados, parados. Entendeu? Pega teu filho e ministra Cristo na vida dele. Pega o teu pai e ministra Cristo na vida dele. Minha mãe foi lá, e aí falasse com teu pai, eu fui lá, falei da Bíblia para ele. Falasse da Bíblia, eu fui pro loja. As pessoas pensam que vai visitar as pessoas para fofocar. Eu não quero ir lá
ele morreu por nós, por um propósito. Não foi à toa. Amém. Amém. Coisa boa, né? Graças a Deus, coisa boa. Está cheio do Espírito. Léo, uma consideração final. Alguma coisa para falar? Você tem 2 segundos. Como foi dito realmente, né? É uma conversão diária, ou seja, todo dia que você se acorda, você tem que estar ali se renovando suas forças. Por quê? O dia não vai ser fácil. O dia vai ser cheio de obstáculos, vai ser cheio de tentação, para você se desviar sempre do caminho dele, porque o mundo não vai lhe chamar para Cristo, não. O mundo vai lhe chamar para ele. Então, todo momento que você sai de casa, que você está andando, você está brigando contra o mundo. Então, a renovação é constante, se acordou, tem que estar renovado, tem que estar vestido da armadura para a guerra que você vai encontrar no mundo. Porque o mundo é uma guerra. Então, você tem que estar com a armadura de suas armas. A arma é Cristo e a armadura é Cristo. Então, você vai ter que atacar com Cristo e defender com Cristo. Antes desse texto aí, o anterior, onde fala nascer da água do Espírito, aqui tem algo relativo a uma transformação total. Né? Procura para mim, por favor, aí, né? O anterior que estava aí. A água viva expangida no coração para purificação e renovação, gerando transformação pelo poder do Espírito Santo. É um trabalho do Espírito Santo esse nascer de novo. Veja bem, olha o que Jesus ele vai dizer no capítulo 7, está aí o texto, no capítulo 7, versículo 37 a 39. Olha só o que Jesus diz. Ele já tinha conversado com Nicodemos, dizendo: importa você nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que é isso? Né? Aí Jesus ele vai falar uma referência sobre, ele vai trazer de volta isso aí. Olha o versículo 7 que ele diz, 37 do capítulo 7 de João. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ele estava se referindo a quem? Está aí na sua Bíblia. A quem Jesus estava se referindo? Que rio é esse? Que fonte é essa? Que água é essa? Ele estava fazendo referência a quem? Ao Espírito Santo. Ele diz, referindo-se ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado ainda. Agora voltando um pouquinho, só para a gente ter uma referência e terminar esse texto e esse momento, e a gente fazer uma conclusão junto aqui, que é João, o capítulo 3, agora o versículo 6 e o versículo 8, lá onde Jesus estava conversando com Nicodemos. Capítulo 3, versículo 6 e o versículo 8. Leia aí, gente, se você achou esse texto. João 3, 6 e 8. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. 6 e 8, né? Isso, 6 e 8. Depois eu leio. O vento sopra onde quer, o seu escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, aqui fica claro para a gente que o nascimento é do Espírito. O nascimento é do alto. Então, essa referência que Jesus está falando aqui, nascer da água e do Espírito, é uma coisa só. É ser mergulhado no Espírito e ter a vivência do Espírito na sua vida. É impossível uma renovação, e é o que a gente está vendo aqui, se não há essa penetração do Espírito Santo na vida da gente. Por isso que a gente percebe, às vezes a gente tem
fica em confusão com pessoas que dizem para a gente, não, mas eu também sou cristão. Mas a gente olha e não percebe, não é mudança da roupa, ou porque usa o cabelo de tal forma, não. Mas é porque não houve uma transformação, você não percebe transformação. Porque a prova da transformação está no nosso dia a dia, como foi falado aqui. É como eu vou tratar minha esposa, é como eu vou tratar meu chefe, é como eu vou tratar meu amigo de trabalho, como eu vou tratar a pessoa na padaria, como eu vou tratar meu vizinho, como eu vou tratar meu... E aí vai, isso tudo acontecendo. Então a gente percebe que essa pergunta que a gente fez hoje, o que significa ser nova criatura, é isso. Como Jesus ele enfatizou isso para Nicodemo, né? Porque em João 3,13 ele diz assim, né? Jesus respondeu, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, por que ele frisa, ele vai lá explicar aquilo tudinho? Porque se você não nascer de novo, será impossível entrar no reino de Deus. E aí pode colocar o slide que estava, o próximo, por favor. Isso. A gente vai ver exatamente o texto, né? Ser uma nova criatura significa que já não somos mais os mesmos. Houve o quê? Uma mudança, verdade? Houve uma mudança. Houve uma metanoia na nossa vida. E significa o quê? Uma transformação visível. As pessoas veem, enxergam. Eu fiquei assustado quando pessoas começaram a olhar para mim e dizer, o que aconteceu com você? Essa foi a pergunta. Eu estava com o mesmo cabelo, com a mesma prancha, surfando no mesmo mar, e meus amigos olhavam para mim agora e diziam, o que aconteceu com você, Bona? Não era Bona, era Neto, né? O que aconteceu com você, Neto? Você está diferente agora. Mas como diferente? Eu estava de short, eu estava na praia, eu estava com a prancha, eu estava com o cabelo do mesmo jeito, estava com um buraco no cabelo, né? Eu tinha levado a autocada e tinha feito um buraco aqui no meu cabelo, né? Então as pessoas olham e elas devem perceber uma diferença. Percebe? E aí pode o outro texto que a gente podia considerar também, que em Romanos capítulo 6, versículo 4, eu estou concluindo, viu gente? Estou concluindo nosso papo aqui. E aí o texto em Romanos capítulo 6, eu vou lá e vou ler com vocês aí esse texto. Romanos capítulo 6, versículo 4, vocês podem me acompanhar, o versículo 12, depois do capítulo 12, o versículo bem conhecido nosso, o 1 e o 2, né? Mas primeiro aqui o Romanos 6, versículo 4. Olha o que Paulo diz aí. Vou pedir para Jacó ler isso para a gente assim. Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em plenitude de vida. Uma versão que eu gosto diz que andemos em novidade de vida. Isso significa que a gente vai agora andar numa vida nova, numa novidade. Jesus falou, né? Então essa novidade ela vai se transformando dia a dia. O nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa atitude, então a gente vai tendo essa vivência. Aí vem o versículo, o conhecido, né? Romanos 12, o versículo 1 e 2, que deixa para a gente claro essa transformação, essa mudança que deve estar acontecendo na nossa vida, né? Vou pedir para quem abrir aí, Léo. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, o texto diz para a gente que nossas atitudes, personalidades, está aí você pode acompanhar aí, e mentalidades se moldaram, se moldaram em um novo formato. E isso significa que há em nós uma nova vida. Aí vem batendo lá, que Paulo fala aos Coríntios, né? Nessa nova vida, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nova vida, uma novidade de vida, que o texto fala em Romanos capítulo 6, e uma nova identidade. Nova identidade é o que Paulo fala em Romanos 12. Então, uma novidade de vida, ou seja, você tem uma vida nova, você tem uma novidade para contar. Por isso que o Evangelho são o quê? As boas novas. As boas novas de quem, Bona? Do reino de Deus. Contada por quem? Por pessoas que foram transformadas. Genilson está dizendo para falar, fala aí. É bom a mensagem compartilhada, porque a gente percebe que o outro está namorando e pode entrar na hora que quiser, né? E a gente está fechando aqui. Tu falou em relação à amizade, eu escuto muito isso. Quando eu passo, tem uns amigos que eu passo muito tempo sem ver, e quando eu chego, ele faz assim, olha para mim e fala assim, e todo mundo que cresceu comigo começa com o Leozinho, né? Aí olha para mim e fala assim, quem era Leozinho? Eu disse, realmente, quem era? Hoje já não é mais. Eu falei, meu irmão, como aconteceu contigo? Eu disse, claro, eu morri, nasci de novo, Cristo. Olha para mim e falou, tu virou crente? Virei cristão, crente eu sempre fui. Virei cristão, eu sigo a Cristo. Isso. Tu devia fazer a mesma coisa. Se eu soubesse que era tão bom, eu não tinha nem pulado do mundo. Quando eu me converti, eu era muito crente. Eu era mais crente do que sou hoje. Porque a garota que eu namorava com ela percebeu uma transformação tão grande em mim, e ela não conseguiu me acompanhar, né? Ela chegou até a fazer uma decisão, mas eu acho que era uma decisão mais para... Ela não queria perder o... né? Entendeu? Aí ela percebia que... Mas foi muito interessante, porque eu era um cara rebelde, né? E me envolvido com uma série de coisas, mas foi uma transformação tão grande que ficou perceptível. E eu virei aquele crentão mesmo de tipo, namoro era diferente agora. Beijando o tempo todo não era a Bíblia. Eu ia para a casa dele já com o Novo Testamento, aí tirava o Novo Testamento e era só Bíblia, rapaz. Meu namoro agora era falando de Bíblia para a menina. Aí teve uma hora que ela realmente entrou em crise, né? Entrou em crise, né? Porque não rolava muito beijinho mais, né? Essas coisas boas, só rolava mais Bíblia. E era Bíblia para cá, e era experiência, e contando isso, e chamando para culto, isso tudo. E a menina chegou um momento que ela entrou em crise mesmo. Ela até foi alguns momentos na igreja e tudo. E ela chegou para mim e disse, olha, ou você volta aquele neto que eu conheci no passado, ou ela fez assim, ou rapaz, eu estava quase noivo. E naquele momento, aí Deus falou, acabou aqui. Gente, essa foi a última vez que eu tive com essa garota. Acabou ali. E eu saí, eu fui andando para casa uns 40 minutos, a 1 hora, chorando, desesperado da rua. Fui direto para... Mabel orando lá em TT. Então veja assim, que as pessoas elas precisam ver em nós essas mudanças. Não é mudança de santarrão, né? Mas mudança de atitude, mudança de caráter. O linguajar é outro. Eu era um cara que eu tenho um
um linguajar depravado, porque eu vivia na galera. E a partir do momento que Jesus entrou, ele entronizou-se na minha vida, ele passou a... Foram passando essas coisas, eu passei a ter luta, eu não conseguia mais chamar palavrões, então travava. E algumas coisas nesse sentido. Então, o texto para mim é muito claro. Aí caminhando para o último texto, em Efésios, e aí realmente a gente está no finalmente desse nosso tempo, e a ideia era esse bate-papo e eu fazer essa conclusão, né? Mas eu quero fazer essa conclusão interagindo com vocês aí. E esse último texto, para mim, é um texto muito forte, gente. Muito forte. Para mim, eu enxergo esse texto aí, eu digo, caramba, olha o que acontece aí. Lê aí, gente, para a gente. Esse texto é impactante mesmo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando iam, como conseguiam, a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, do Espírito com E minúsculo, e não é o Espírito Santo, do Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que é o Espírito do mal, o Espírito maligno. Anteriormente, no passado, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, glória a Deus, aleluia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que Ele nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Amém. O que aconteceu, gente? O que acontece na minha e na sua vida nessa referência? Eu escrevi isso aí e a gente podia ver talvez outras coisas, mas olha só, quando nos entregamos a Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador, nos tornamos o quê? Uma pessoa diferente, sim ou não, gente? Sim. Vocês concordam? Sim. Vocês concordam? Assim não pertencemos mais ao quê? Ao pecado. E não somente isso, o texto diz, não pertencemos ao quê? Ao príncipe, ao espírito maligno, que eu estou aqui, está o quê? Atuando nos filhos da desobediência. Isso é muito forte, gente. Há um espírito maligno, o espírito do diabo, Satanás, que continua atuante na vida daqueles que são desobedientes a Jesus Cristo. Isso é muito forte. Então, eu selecionei esses textos só para a gente concluir esse nosso tempo aqui, e eu vou deixar para a gente terminar, cada um tem 30 segundinhos para fechar e dizer algo sobre essa temática, e o que foi para você participar disso, e o que é que você diria aí para a galera. Bom, claro, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia abrir para vocês aqui, fazer perguntas e tal, mas depois eu vou dizer o que vai acontecer próximo domingo. 30 segundos. Eu quando olho para vocês, eu vejo muitos, assim como o Léo e Jacó aqui na frente, vivenciando essa novidade de vida, esse ser uma nova criatura. Mas eu não conheço todos vocês, mas de repente alguns de vocês estejam pensando assim: eu não consigo ser o que Léo e o que Jacó eles estão vivenciando agora. Realmente você não consegue. Quem consegue é o Espírito Santo. Quem consegue é Jesus na tua vida. Então, permita que Ele haja na sua vida. Busque um novo nascer novamente. Se for necessário hoje, levanta a tua mão e diz: eu quero novamente aceitar Jesus. Eu quero me render na cruz novamente. Eu quero viver o primeiro amor na minha vida. E uma das coisas que eu acho que é fundamental para a minha vida, e foi para a minha vida em si, eu acho também para a vida de Jacó e Léo, é o acompanhamento do grupo pequeno. Gente, o grupo pequeno ajuda muito a gente a olhar pontos que nós não conseguimos enxergar nas nossas vidas. Então, eu quero despertar você, procure um grupo pequeno nessa igreja, compartilhe a tua vida,
vivencia esse novo nascer, não só entre você e 4 paredes, mas você, um grupo de irmãos em Cristo, e assim vão-se embora para o mundo pregar o evangelho de Cristo para todas as criaturas. Você fala num texto forte, mas eu digo que é um texto necessário. A gente tem que ter abrir os olhos e mergulhar na Bíblia e entender que a palavra de Deus não é forte para nós. Ela é necessária. Porque não é sobre nós. Acho que eu já falei isso umas 4 vezes com essa agora. É sobre Ele. Está entendendo? Então, quando a gente entende que a gente tem uma vida cristã, então a gente tem que viver com Cristo. É nascer de novo, da água, do Espírito, metanoia, o vaso quebrado, um vaso novo, vinhos novos em odres velhos, e várias outras referências por esse cara. Está entendendo? Mas não é nada pesado, a palavra de Deus não é pesada, ela é necessária. Então, obrigado novamente por esse momento aqui, entendeu? Não é fácil estar aqui porque a gente está presente em frente à comunidade, expressando, nos expondo, entendeu? Às vezes a gente fala demais ou fala algo que não agrade, mas a palavra de Deus, ela é necessária. Amém. Amém. Aleluia. Leão. Eu queria agradecer também por esse momento estar aqui, por estar falando um pouco quem eu era e quem eu sou, né? E realmente eu acho isso muito importante, porque como o Genilson disse, tem muita gente que está em dúvida do que quer. E eu digo, não tenha dúvida não. Cristo é o melhor caminho que existe na vida. Amém. Não tem caminho melhor do que Cristo. Se você tiver dúvida, não tenha dúvida não. Porque Ele é o verdadeiro caminho na vida de qualquer pessoa. Então não tenha dúvida. Sem Ele, eu hoje eu não sabia nem se eu estava vivo. Pelo que eu vivi. Então, não tenha dúvida não. Seja Cristo, que é o melhor caminho que você vai fazer, a melhor escolha, não é escolha. A melhor coisa que você vai fazer na sua vida é voltar para Ele. É decidir, tomar uma decisão na sua vida de voltar para Cristo. Quero agradecer a Jenny, ao grupo pequeno, né, dos homens, na verdade a rede dos homens, né? Muito bom. Deus abençoe. Léo, obrigado pela sua presença, Jacó, e vocês também, né? Agradecer ali a Deus por isso, que Deus possa fazer com que esse pequeno momento aqui seja um momento reflexivo, é o que a gente está querendo que aconteça durante esse mês na Oasis. A gente está fazendo uma introdução para entrar no tema sobre Espírito Santo, nosso guia, aquele que nos prepara e aquele que nos santifica. E a gente escolheu o mês de janeiro para uma introdução. E aí, domingo que vem, pode passar aí, por favor, próximos slides. E aí, por quê? Pode ler comigo? Porque é preciso ser nova criatura. Hoje foi sobre o quê? Hoje foi sobre o quê? O que é ser nova criatura. Domingo que vem o bate-papo vai ser sobre por que é preciso ser uma nova criatura. É diferente? É diferente. É outra dimensão. E aí eu convido um amigo seu, né? Falar para a gente estar tendo um podcast domingo à noite da igreja, né? E aí vem participar com a gente.